Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso, toda quinta-feira às 7h30 da noite, que a nossa Casa de Emmanuel nos dá essa grande oportunidade, né? E hoje nossa irmã Janete vai nos guiar pelo estudo do capítulo 42, de título Sempre Vivos. Então convido também a nossa irmã Janete a fazer a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, vamos agradecer por este momento. Jesus querido, Jesus amado, agradecemos a oportunidade de estudo que nos é concedida e que tu possas estar nos amparando e a espiritualidade amiga da Casa de Emmanuel esteja nos inspirando, nos intuindo para que possamos aprender sempre mais e mais com a da noite. E assim pedindo a tua proteção para todos os irmãos em humanidade, para todos os sofredores, aflitos, desesperados que precisam tanto de um alento, rogamos a tua misericórdia e a tua proteção. E assim pedimos permissão para iniciar esse trabalho, dizendo todos graças a Deus. Compartilhar a tela. Bem, vamos lá. Então, nós estamos hoje lendo o item 42 do livro Pão Nosso, Sempre Vivos, né? Uma, uma leitura bem interessante, instigante para o nosso, assim, otimista, né? Diria eu mesmo, otimista, porque só esse título, Sempre Vivos, já dá essa injeção de ânimo para nós, né? De sabermos que jamais acabamos e que continuaremos sempre nessa jornada de aprendizado e de trabalho e de crescimento espiritual, né? Então, Emmanuel traz uma passagem de Marcos, capítulo 12, versículo 27, quando Jesus fala assim: Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. Essa passagem é muito interessante porque são os saduceus, né, que vão questionar Jesus a respeito da ressurreição. E é interessante porque os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, né? Então, mais uma vez, aqueles que não concordavam com Jesus, que queriam minar o território de Jesus, a sua mensagem, estavam sempre tentando colocar Jesus numa situação duvidosa, né? Então, eles trazem a questão dão um exemplo, né, de uma mulher que teve vários maridos, de acordo com as leis de Moisés. Cada irmão que morresse e não deixasse descendente, ela poderia ou deveria estar se casando com os outros irmãos. E assim como eram 7 irmãos, ela se casou com os 7, mas não teve nenhum descendente. E por final ela mesma morre, né? Desencarna, e eles levam esse caso para Jesus e diz: ela teve 7 maridos, então com quem ela vai ficar quando ressuscitar, né? E aí Jesus fala que eles não tinham, eles estavam falando sem o conhecimento das escrituras, né? E que quando eles todos ressuscitassem, eles estariam como anjos, que eles não se casariam, nem seriam dados em casamento, né? Jesus já vai dando as pinceladas dele, lógico que ele não podia falar o que a doutrina espírita trouxe para nós, né? Então ele já deu aquelas pinceladas que quando se está no plano espiritual, não existe o casamento aqui carnal, né? Como acontece. Lógico que depois a doutrina espírita vai trazer para nós a questão de afinidade, e que é também uma explicação que na época Jesus não poderia ter dado para eles, né? Ela ficaria com quem ela tivesse afinidade, né? Aqui tantas pessoas se casam
tantas vezes, 2, 3 vezes, a gente vai pensar, ué, quando desencarnar, vai ficar com qual, né? Com qual marido? Logicamente, com quem a pessoa tiver afinidade, ou com nenhum, né? Mas a gente vê que foi um questionamento para estar ali testando a Jesus. E como eles não acreditavam mesmo nessa ressurreição, e quando se toca nesse ponto da ressurreição, Jesus fala, Deus, quando ele cita Abraão, Isaque e Jacó, né? São os patriarcas lá dos hebreus. Jesus fala que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, já mostrando que Isaque, né, Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos, né? Então, Emmanuel traz essa passagem aí de Marcos para trazer para a gente essa questão da continuidade da vida, né? De estarmos realmente vivos, e que Jesus já trazia essa ideia e combatia lá com os saduceus. Mas eu acho que a Júlia deve querer comentar alguma coisa a esse respeito, né? Janete, nem tenho nada para comentar, porque tudo que está aqui escrito é exatamente o que você já falou. Saduceus, né? Porque eu falei, de repente a gente aborda quem são saduceus, você já disse, né? Você já falou de Abraão e Jacó, que eu também ia falar, né? Porque isso é a base, né, de toda a civilização judaica. E a única coisa que eu poderia comentar é que Marcos, né, foi um evangelista que não esteve com Jesus e que ele era discípulo de Pedro. Quer dizer, Paulo, né, o levou nas suas caminhadas, mas, na realidade, ele seguiu um pouco mais adiante, ele era sobrinho de Barnabé, e então ele trouxe para a gente todos os apontamentos de Pedro, né? Então, na realidade, ele é discípulo de Pedro. Então, tudo isso que a gente tem hoje, né, como você já disse aí dessa passagem, foi uma vivência de Pedro. Então, para completar, eu acho que só isso, Jarete. O restante você já falou tudo. E eu queria só acrescentar que isso eu ouvi hoje com o Arthur Valadares, que o Caifás e o... Quem era, gente? O Caifás e aquele outro que prendeu Jesus, eles eram saduceus, vejam só, né? Eles eram... eu esqueci o nome do outro. Era Caifás e um outro que prendeu. O Jorge deve saber que ele Anás. falou Anás. Anás. Então, eles dois eram saduceus. Aí a gente para pensar assim: os saduceus não acreditavam na ressurreição, né? Então, por isso que eles aprontavam, faziam o que queriam, né, no poderio deles, porque se eles não acreditavam em uma vida após a morte, tanto faz, não é? Errar amargamente, fazer o que bem fizeram, né? Inclusive crucificar Jesus, porque já que você não acredita numa vida após a morte, não tem julgamento, né? Que tem relação com o materialista, né? Hoje em dia, que até o Espiritismo traz bem essa questão da responsabilidade dos materialistas com relação a influências, a influência que ele influência criminosa, podemos até dizer, né, cruel, que podem estar fazendo na mente de jovens e de crianças por não por incentivarem essa visão materialista, não é? Sem essa esperança de vida futura, né, de vida espiritual, de trabalhar esse tema espiritual. Então, aos pouquinhos a gente vai entendendo até a postura dessas pessoas lá que conviveram com Jesus, né? Jorge, quer falar alguma coisa? Não? Então, a gente pode continuar? Então, vou lá, tá? E Emmanuel, então, em cima disso, vai falar. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença da conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida, né? É o que a gente bem aprende com a doutrina espírita, né? Que
O espírito é imortal, então não tem morte para o espírito. E o Emmanuel fala que é apenas realmente uma questão de convenção das nossas palavras, e que mesmo o corpo físico, né, que também aprendemos, ele também não cessa, ele se transforma, né? Ele volta. Até o próprio fluido vital, que a gente tem estudado também lá, ele também vai voltar para o próprio fluido cósmico universal. Então, tanto a matéria do nosso corpo se transforma, né? Vai para outros elementos e nada se acaba. Deixo aí a palavra para vocês. Agora eu vou conseguir colocar aqui, que eu estava também vendo essa palavra ressurreição, diz que essa palavra ela vem lá do grego, né, da palavra anastasis, que Emmanuel sempre cita a ressurreição com um significado de ressurgir e despertar, porque essa junção é de levantar. Então, Emmanuel usa muito esse termo da ressurreição em algumas frases dele, com essa ideia do ressurgir. E aqui eu coloquei, Janete, colaborando aí com esse primeiro parágrafo, quando o Emmanuel coloca que é imprescindível entendê-la, não por cessação, né? Cessar, né? Acabar. Então, o termo desencarnação, né? Que esse termo foi utilizado, né, por Kardec, em vez de morte, né? Que no Espiritismo a palavra morte, porque pois a morte é vista como um processo que leva à separação do corpo, né? Mas que o espírito não morre. Agora, muitas das vezes a gente vê isso nos livros, principalmente do André Luiz, eu acho que no livro Ação e Reação, que está lá dizendo que muitas vezes a gente fala assim, a pessoa morreu. Existe uma diferença, né, Janete, do morrer e do desencarnar, né? Que a gente sabe muito bem disso. Então, quando a gente coloca esse termo aqui dessa morte, dessa desencarnação, a gente sabe que isso, para nós espíritas, tem uma visão um pouco mais ampla, né? Porque ressurreição, você vai ressurgir, não no mesmo corpo, em outro corpo, como o Emmanuel coloca, mas para nós, essa desencarnação ela abrange muito mais, porque a gente sabe que a hora que o espírito desencarna, né, que a gente fala, desencarnou, mas não necessariamente, porque muitos morrem, mas não desencarnam, né? Por conta de toda a ligação com esse corpo, né, com a dependência ainda grande da matéria, né? E aí eu peguei uma partezinha aqui de uma frase do Leon Denis. Eu busquei muito no livro do Leon Denis, no Depois da Morte, algumas coisas para compor o meu estudo. Então, lá no capítulo 13, o Denis diz para nós que a morte e a reencarnação, que se lhe segue num dado tempo, são duas formas essenciais do progresso, morte e reencarnação, né? Rompendo os hábitos acanhados que havíamos contraído, elas nos obrigam a adaptar nosso espírito a mil faces na ordem social e universal. Porque a morte, né, e a reencarnação é a grande misericórdia de Deus para que a gente possa fazer de novo, né? Então, assim, é uma misericórdia porque a gente sabe que nessa existência a gente não vai ter muitas partes, né, de evolução, né? Porque a gente sabe que a gente pega numa situação que a gente vem para resolver, mas às vezes a gente fica dando volta, né? Então, a gente sabe que tem essa liberdade do espírito, mas com uma nova oportunidade futura. E isso que o Espiritismo nos traz, eu acho que isso é uma glória para quem tem esse conhecimento, né? E saber dessa misericórdia desse Deus, né? Então, acho que isso é tão importante, né? Quando a gente estuda e tem essa compreensão. Eu lembrei daquela passagem, né? Ouvindo a Júlia e a Janete falando quando Jesus diz deixai os mortos enterrar seus mortos, né? Que ele estava exatamente aquele rapaz que queria ali
enterrar, acho que era o pai, né? O avô, não sei, acho que era o pai, né? É, e aí ele fala para Jesus, né? Mas eu posso pelo menos enterrar o meu pai que morreu, né? Que acabou de morrer. E não que Jesus, né? Jesus não estava com essa mensagem dizendo que não é importante que a gente dê um enterro digno aos nossos queridos. Ele simplesmente aproveitou a oportunidade para fazer essa correlação entre a morte física e exatamente a morte que acontece com quem ainda está encarnado, mas que está mais preocupado com as coisas físicas e materiais do que com cuidar do espírito, né? Que até no estudo do Arthur que eu também assisti hoje, ele fala que essa estagnação é a morte, né? Você estar estagnado, só pensando na matéria, não querendo evoluir, não buscando as coisas do espírito, já é a morte para nós como criaturas eternas, né? Então, eu também lembrei dessa passagenzinha do Cristo sobre essa exemplificação da morte em vida, né? Era isso. Então vamos continuar, né? E aí Emmanuel continua. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero terrível, temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime, né? Que é mais ou menos o que o Vitor já começou a falar, né? Essa questão da morte ainda encarnado. O que que é a morte, né? É como você não sentir verdadeiramente o que é viver, né? A vida da gente é tão cheia de possibilidades, e aí, frisando o que a Júlia fala, como é maravilhoso esse conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento dessa imortalidade, o conhecimento de que temos em nossas mãos um potencial para fazermos sempre coisas boas, né? Sempre fazer o bem, né? E aí vem também junto com os ensinamentos de Jesus, porque o Espiritismo é esse cristianismo redivivo. Então, é essa alegria de poder viver intensamente, seguindo esse caminho do bem, do amor, da paz, procurando fazer a caridade, não é? E a gente sempre bate em cima disso. Isso começa dentro da nossa casa, com os nossos familiares, conosco mesmo, né? Precisamos também ter essa caridade conosco mesmo. Então, quando você não tem essa informação, né, que o Espiritismo traz para nós, e você fica nessa contramão da vida, que é o que o Emmanuel fala, né? A pessoa que está muito voltada para a questão do crime, dessa insensatez, né? Que é a falta de bom senso, né? De discernimento, de sabedoria. Quando a gente engendra por esse lado, que vai realmente acabar nessa consciência, não é, denegrida, nesse comprometimento do mal, né, nessa tortura através do remorso, porque a gente erra e a gente tem remorso pelas coisas erradas que a gente faz, porque sabemos exatamente o que é o bem e o que é o mal, mas acabamos resvalando nesse mal, né? Então, essa é a morte em vida. É você se afastar do que seja vida, porque vida é o bem, né? Vida é luz, vida é pulsar, fazendo sempre as coisas boas nessa evolução. Nós estamos aqui para evoluir, então vida é isso. Quando a gente se afasta desse propósito evolutivo, que é por isso que estamos reencarnados, você morre ainda em vida, né? Mas é importante sempre frisar e sempre lembrar que isso é também por um período, né? Porque mesmo que nessa encarnação a gente tenha essa morte, né, em vida, porque escolhemos opções que não são boas, nós teremos com certeza novas e novas oportunidades para estarmos despertando para essa vida, né? Então é isso, gente, que eu tinha para comentar. Essas pessoas estão mortas, né? Mortas para esses valores da vida,
que a gente tem que focar, e é isso que vai nos trazer a paz quando a gente se sente útil, né? Quando a gente trabalha para ser útil, para fazer algo no local em que nós estamos inseridos, isso é vida, né? Assim, é algo incessante, que você não para. É até essa questão do trabalho que a gente está falando. A gente falou com relação aos estudos, né, da Júlia, como nós também temos os nossos trabalhos na Casa Espírita, mas isso fora da Casa Espírita também, várias tarefas que nós podemos ter fora do Centro Espírita para ajudar, para auxiliar, para fazer a diferença, e mesmo no trabalho material, é algo que não cessa, você querer fazer algo de bom sempre, né, produtivo, seja materialmente falando, ou seja na vida de relação, para ajudar os irmãos em humanidade. Isso é ter vida. Mas vamos lá, gente. Deixa eu também dar minha colaboradinha aí, por favor. Eu fui ao livro Libertação, uma falação do ministro Flacos, lá no capítulozinho primeiro, ouvindo elucidações. Ele citou, o Emmanuel aqui cita, né, esse gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal. E o ministro Flacos, eu selecionei aqui, anotando, ele diz assim, ó, a rigor, portanto, não temos círculos infernais de acordo com o figurino da antiga teologia. Já começou essa informação está adentrando já o que foi postado desde o comecinho, ou seja, falando desde o comecinho por todos, até agora que falaram, tá? Aí continuando a leitura, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as espécies. E sim, esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância cristalizada no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Vou ler mais um pedacinho aqui que eu selecionei também legal. Ó. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. E depois, mais à frente, nesse mesmo capítulo, ele cita que criaturas de gênios, foram políticos, por exemplo, ele cita aqui Péricles, Alexandre, Augusto Divino, Constantino, Napoleão, e tem aqui, ele cita o Pasteur, tá? Então, como acabou, foi até a Júlia quem comentou, separando as questões do óbito, do veículo físico, mas o indivíduo, se não pauta, como a Janete acabou de comentar, a sua vida, eu vou usar a palavra retilínea, na vida física, que é difícil, é reto, mas é muito difícil para nós, porque nós oscilamos bastante em decorrência da nossa precariedade ainda moral, não é? Mas, pelo menos, se a gente empreende esforço, como está na doutrina, por melhorarmos, a gente consegue enquadrar-se, não é? E aí nós passamos a ter o entendimento de que há um processo do desencarne. E para o enquadramento neste processo, ele é lento. Não é the flash, como muitas pessoas acreditam, como alguns dos nossos irmãos fazem a apresentação. Mas com todo respeito, né, ainda, porque eu também passei isso, também no começo, motivado, interessado em querer auxiliar, ajudar, também cometi esses deslizes, não é? Mas com o decorrer do tempo nós vamos amadurecendo, as informações, que a gente vai relendo os livros novamente, as informações vão chegando e ela fica clara para nós. Eu vou ainda, deixa eu tomar mais um pedacinho só nesse texto aqui, porque eu fui ao livro Memória dos Suicidas, né? Tem vários irmãos. O que me chamou mais a atenção de todos eles não foi nem o Camilo, não é? O que narrou a história praticamente toda e através da dona Ivone, passando para a gente as informações, foi o senhor Jerônimo de Araújo Silveira. Para mim, né, foi o mais, vamos dizer assim, o mais rebelde de todos. Ele
foi uma criatura, lamentavelmente, né? Todos sabem, conhecem a história. Ele cita o caso da falência, vamos dizer assim, moral dele, não é? Em relação ao próprio filho. Se eu não me engano, eu acho que é ele que ele fala da Margaretinha e fala do filho dele. E da própria esposa também. Bem, eu só cito só esses irmãos nossos, né? Porque ficaram o quê? Surpresos na ambiência. Só vou avançar mais um pouquinho, porque lá no capítulo 11, que fala da torre, tá? Onde tem a equipe que auxiliam, muitos deles, principalmente esse senhor, ficou ali por muito tempo por rebeldia. E ele ficou, se eu não me engano, eu não me lembro, se eu tiver errado, Tico-Teco também, realmente, Tico-Teco, ou seja, é a cabeça, né? Mais ou menos em torno de, vou chutar, entre 20 e 30 anos, por aí, mais ou menos. Ele ficou nessa região e não só o Teócrito, mas tinha, eu acho que é se eu não me engano, Santarém. Acho que é José Maria de Santarém, se eu não me engano. Que era um dos instrutores desse pessoal mais endurecidos que estavam nessa torre. Ou seja, um presídio, vamos dizer assim. Mas tem tudo que favorece ao espírito, coitado, né, que cometeu esses desatinos. E nós? Podemos ser um de nós. E hoje nós estamos reencarnados aí, não sabemos, né, se procede isso. O que eu estou falando, tá? Não estou, assim, afirmando, mas é o que nós estamos falando. Pode ser. Pois é. Então, mais à frente, acho que no capítulo 12, ele começou a fazer. Acho que ele saiu dessa primeira torre, foi para a segunda torre. Eu acho que é a irmã Celestina, não só a eles, mas a todos, auxiliou a todos. E ele começou a pensar em quem? Nos seus familiares, e pedindo. Olha, em torno de 30 anos, para o pedido dele chegar a quem? A quem é a matriarca, que é a gestora dessa ambiência, a Maria. E ela concedeu a assistência. Então, a assistência por intermédio dele, por vontade dele, por empenho. Olha, foi uma criatura rebelde, né? A filha foi assistida por eles, veio parar no Brasil. Olha como é que é o braço. E quais foram as entidades que auxiliaram nesse sentido? Entidades de baixo, eu vou usar assim, que viviam nos bordéis da vida. Que era uma entidade que ela ajudou porque ela fazia o bem e também fazia o mal. Tem os espíritos intermediários na classificação, a gente lendo espírita, que não são bons, mas também não são maus no sentido figurado. Isso é o meu entendimento, tá? Mas fazem o bem. E ele fez o bem em relação a Margarida. Ele atuou em uma região da organização física, ela desmaiou, foi aonde entrou as entidades amigas que a recolheram e a levaram para tratamento. E o filho, da mesma forma. E me chamou muita atenção que alguém comentou, queriam trazê-lo para o Brasil. A irmã, eu não sei se foi a Celestina ou a irmã Rosária, já vou finalizar, disse assim: olha, é melhor ele ir para a África. Por quê? Aí citou a questão do Brasil. Aí eu lembrei da situação atual nossa. Porque ele precisa de um ambiente onde haja uma disciplina mais austera. Eu não sei qual o país da África. Não sei, tá? Mais austera. E lá cita que no Brasil a disciplina, isso há tempos idos, hein? A disciplina não é austera. E eu lembrei do momento atual que nós estamos atravessando. Sem comentários, paro por aqui, tá? Essa é a nossa contribuição em relação a esse parágrafo. Eu também quero falar um pouquinho desse parágrafo, porque eu achei que ele é bem interessante, porque o Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 66, eu tirei uma frase que eu acho que responde bem para todos nós. Ele falou que há muitos irmãos de olhos abertos
guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Então, assim, quando eu li isso, eu falei, nossa, irmãos, né, na posição horizontal da ociosidade. Quer dizer, então, está vivo, está de olhos abertos, está vivendo, mas está numa posição de inércia, né, de não contribuição. Como você já falou, Janete, viver é estar no movimento, né, o de ir e vir, né, de realizar algo, né, não é só simplesmente viver, né, o comer, dormir, fazer, como o seu Marcos fala, né, comer, beber, dormir, fazer sexo, não é só isso, é muito mais do que isso. E aí eu gostei muito desse tema aqui, aí eu fui aprofundar. Aí eu tirei aqui na internet e que eles vão colocando, né, que tem muitos companheiros, né, que se desviaram, né, desviaram as suas existências, deixando escapar essas oportunidades de ascensão, né, e de despertamento. Sem críticas, porque cada um está numa condição, mas existem mortos, aí classificaram, né, existem mortos dentro do próprio egoísmo, nos prazeres, na alienação, nos vícios, nas questões espirituais, no materialismo, na vaidade, no orgulho. Tudo isso a gente pode colocar que são os mortos, porque estão tão envolvidos com tudo isso que esquecem de principalmente olhar o outro, né? E a proposta, né, é olhar o próximo, né? Amar a Deus, amar a si, evidentemente, mas também ao próximo. E aí, só para colaborar mais um pouquinho, não vou me estender muito, no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 8, ele fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Lá no terceiro item, tem uma parte que eu tirei para a gente pensar. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação de sofrimentos. Daí resulta que a soma da felicidade e dos sofrimentos é proporcional à soma das qualidades boas ou mais que o espírito possui. Então, para a gente mesmo pensar, né? Para que a gente possa entender que nada é dado gratuitamente, há necessidade de construção. E essa construção pode ser de felicidade ou de sofrimento, né? E a gente só vai receber coisas boas e coisas mais. Seu Jorge trouxe os exemplos aí do Memórias do Suicida, que para mim esse caso que ele conta do Jerônimo tem muito desprendimentos em cima, né? Tem várias camadas desse caso, mas é para a gente ver, né, que existe uma dificuldade e às vezes você acentua a dificuldade, foi o que esse irmão fez naquele momento, né? Ele agravou um problema dele, por quê? Por rebeldia, de não querer seguir uma disciplina. Então, a gente está sempre, às vezes, ligados às faixas que a gente constrói, porque a gente determina que aquilo é o certo. Deixa eu aproveitar o gancho, cara. Terminou, Júlia? Terminou de aproveitar só o gancho, é rápido. Ontem, lá no grupo, a Janete está aí, é testemunha. Eu vou ler só um pedacinho. É o amigo Chaves. O nome dele era Belmiro Chaves. Então, o que você acabou de comentar, isso vamos puxar para nós espíritas. Isso está aqui. Eu não estou inventando nada, está escrito. É o livro Pontos e Contos, do irmão X. Diz assim, ó, por haver estudado o Evangelho Belarmino, tá? Durante alguns anos na Terra, não se exonerara dos grandes e indiscutíveis deveres referentes à suprema edificação interior da alma para a vida eterna, qual ocorre à maioria dos desencarnados em posição mais digna,
Chaves necessitava intensificar os valores evolutivos e consolidar o aprendizado e a iniciação que Jesus, através da experiência e obrigações novas. Então, muitos de nós achamos que estamos na boa, tá? Me desculpe. Manhã, tarde, noite, desculpem aí, manhã, tarde, noite no Centro Espírita, mas às vezes as nossas tarefas não coaduram, não bate. Vamos chegar do outro lado, tá? Tem crédito, como o Marcos, você acabou de falar o nome do Marcos. Eu já estou sintonizado aqui no computador maior com ele, mas está desligado a voz. Tem crédito, fez o bem, mas fica faltando alguma coisa. E que isso me chamou muita atenção. Me chamou muito atenção mesmo. É o que citam em relação do nosso dever de casa, a renovação, vamos dizer assim, moral. Eu vou parar por aqui, senão eu tiro a oportunidade. É exemplo do irmão Jacó, né? É exatamente assim. Foi um trabalhador espírita, né? Com potencial, fez muita caridade, inclusive, mas esqueceu de trabalhar internamente todo esse conhecimento, né? É isso aí que o Jorge está falando. Mas, que bom, né? Bendita doutrina está nos proporcionando essas reflexões, né? Para a gente acordar, para a gente se vigiar. Então, continuando, né? É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, com corpo físico ou sem corpo físico, nós continuamos vivos, né? E que essa afirmação aí, né, possa realmente estar impactando nossas existências, né? Porque eu não vou acabar, então o que eu estou fazendo, né? O que eu estou realizando para a minha vida que não vai cessar, né? O que eu estou construindo? O que eu estou cultivando? O que eu estou fazendo com as outras pessoas, né? Já que não acabaremos, né? E aí, eu trouxe também, para a gente dar uma pequena lidinha, que faz toda a diferença quando a gente tem esse conhecimento, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, né? O ponto de vista, né? E que vem escrito assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena, né? A gente tem que se apaixonar por essa doutrina mesmo, né? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. E continua, né? Mas a gente não vai continuar porque é bem longo esse item.
Então, a gente vê que os espíritos estão sempre mostrando para a gente, sempre chamando a atenção da gente, que a gente viva sem se esquecer que somos espíritos imortais. E isso faz a diferença em tudo que a gente vive. Mas a gente esquece, né? A gente se angustia, a gente quer arrancar os cabelos, se desesperar. Não é que a gente não deva se preocupar, não é, com os problemas que chegam. Lógico que temos que nos preocupar, mas com essa calma, não é? Com essa coerência, com essa mansidão, sabendo que tudo tem uma solução. E quando não tem a solução ainda, é porque algo há de se aprender com aquela dificuldade. Não é? Então, são essas informações maravilhosas que fazem com que a gente viva com olhar na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, e assim podendo resolver da melhor forma possível as nossas questões, não é? Aprendendo sempre, cultivando essa paciência, serenando os nossos corações diante das dificuldades. Alguém quer falar? Só vou falar uma coisa, quer dizer, continuando o que você está dizendo, né, repetindo com outras palavras, as preocupações espirituais são mais importantes do que as materiais. Elas são. Porque eu senti. Claro que a gente vai dar atenção às preocupações materiais, mas não se desesperar, porque, acima de tudo, tem a nossa vida espiritual que está correndo. Não sei se eu me fiz entender. Sim, com certeza, Doro, com certeza. Porque esse é o objetivo da nossa evolução, né? Do nosso melhoramento espiritual, né? Porque às vezes perdemos muito tempo com relação às coisas materiais e esquecemos, né, da virtude que a gente possa estar desenvolvendo. Era isso. Mais alguém quer falar? E aí, na medida em que você começa a trabalhar com as suas virtudes, você tem mais tranquilidade em lidar com a vida material e não se desesperar. Perfeito. Claro. Aí a gente vê Claro. A gente vê a calma e a tranquilidade daqueles que já conseguem viver assim, né? Muitos exemplos que a gente vê na caminhada de pessoas que estão sempre assim, como a palavra amiga, estão bem, como a gente fala muitas vezes, a casa está caindo na cabeça, mas a pessoa está com uma tranquilidade, porque sabe que na hora certa as coisas vão se resolver, não é? Não estamos confundindo com inércia nem com preguiça, nada disso. Não. É questão mesmo da sabedoria de usar essa calma, essa paciência para resolver todas essas questões, né? Ser um ativo tranquilo e não um ativo desesperado. Isso é terrível. Verdade. Não ajuda muito nem a ele, nem a quem está em volta, né? Né? Alguém quer comentar mais sobre essa frase? Eu quero sim, Janete. Isso que vocês estão falando, que a Dorô puxou o comentário dela, isso está lá no livro Depois da Morte, no capítulo 10, A Alma Imortal, quando o Denis diz para nós que as faculdades da alma nada têm em comum com a matéria. E a inteligência, a razão, o raciocínio e a vontade não poderiam ser confundidos com o sangue de nossas veias ou a carne de nossos músculos. Da mesma forma que a consciência, esse privilégio que possuímos de pesar nossos atos para discernir o bem do mal. Então, assim, isso realmente é imortal, a criação de Deus, não é o corpo, ele serve de veículo para estarmos habitados no planeta, mas a essência, essa consciência imortal, essa inteligência, essa razão, isso é para sempre, é imortal. E aí, o seu Jorge lembrou do livro Memórias, mas eu já tinha apontado aqui, viu, seu Jorge? Eu vou falar de uma coisa que eu já tinha apontado, porque na hora que eu li sobre imortal, ser imortal, não teve como eu não linkar aquele estudo que eu fiz na casa, que foi o finalzinho do livro,
que é uma oração que Camilo faz, que normalmente eu choro quando eu vou falar, mas eu prometo que eu não vou chorar, porque eu peguei só um pedacinho, quando Camilo diz assim, depois de 52 anos lá no hospital, e ele não teve jeito de se esconder mais um bocadinho lá, e aí ele diz, né, minha alma murmurava a si própria. Então, isso era para ele mesmo, quando ele diz, mas tem paciência e ser humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. E aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Então, ele disse para ele mesmo, para que ele reforçasse o que ele aprendeu, de que não é saindo por uma porta falsa, né? Mas porque ele é imortal, ou seja, eu não vou morrer nunca. Então, quando o Denis diz para a gente, né, que a nossa inteligência, a nossa razão, tudo isso é fruto não da matéria, mas é da vida imortal, então que a gente possa ter esses recursos que nós já o temos, né, e a gente saber usá-lo, né? Não mais na horizontalidade da ociosidade, e sim, né, na vontade de fazer algo diferente. Isso. Na verticalidade, né, Júlia, rumo à nossa evolução, né? É maravilhoso, nossa. É muito Então, bom. Muito não bom. é? Muito! É muito bom. Então, continuando, Emmanuel traz: em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros, né? Por tudo isso aí que a gente já colocou, né? Por não termos esse conhecimento, quer dizer, nós temos, mas muitas vezes não pensamos, não refletimos com relação a esse conhecimento da vida imortal. Imagine aqueles que não têm mesmo esse conhecimento, né? E aí ele traz, em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, com sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente, né? Então, a questão que ele traz da Igreja Católica, né, do céu e inferno, e que muitas vezes vem a interpretação, se eu me arrependo no ato da morte, eu vou para o céu, né? Tudo o que eu fiz de errado fica apagado, fica morto, né? E o que também me chamou a atenção quando ele fala os espiritistas, né? Os espiritistas somos nós, né? Então, por que que muitos de nós ainda vemos os desencarnados como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, né? Porque não estamos estudando o quanto deveríamos para ter a compreensão de que continuamos individualidades trabalhando, né? Sofrendo, sendo feliz da forma como vivemos aqui, né? Então, é muito interessante que ele fala do católico, fala, né, cita, né, na verdade, cita a Igreja Católica, cita os evangélicos, mas não omite a nós, espíritas, que tantas vezes nos equivocamos e continuamos errando, porque não refletimos o suficiente sobre essa doutrina tão maravilhosa e não vivenciamos esses ensinamentos, né? Continuamos aí teimosos, né? Já na época de Jesus, a gente tinha aqueles conhecimentos lindos que continuam aí, conhecimentos também libertadores, que continuamos esquecendo muitas vezes e errando. E agora com a doutrina espírita, né?
que aclara de uma forma esplendorosa esse ensinamento de Jesus, mas continuamos aí nos equivocando, muitas vezes nos prendendo mais aos fenômenos, né? A gente vê muito espírita presos muito aos fenômenos mediúnicos, que são muito importantes, logicamente, somos espíritas, sabemos da importância de ter esses fenômenos mediúnicos, inclusive para o que o Jorge falou, né, com relação de estar esses irmãos recebendo choque anímico, né, para que continuem lá o aprendizado, sendo tratados na pátria espiritual, para que aqueles que possam já receber uma conversa, uma orientação, também possam ser recebidos, né? Então, tudo isso é importante, mas não podemos apenas ficar com a fenomenologia, precisamos vivenciar essa transformação interior, que, inclusive, nas reuniões mediúnicas, aprendemos por demais para a nossa própria caminhada aqui na Terra, porque através daqueles exemplos dos irmãos sofridos, desesperados, revoltados, é que nós aprendemos o que não devemos fazer, né? É a misericórdia de Deus, permitindo que a espiritualidade traga todo esse conhecimento, toda essa experiência de irmãos sofridos, para nos dizer, não façam isso. Vocês ainda estão aí a caminho na Terra, então vamos procurar melhorar, né? É isso aí, gente. Esse parágrafo deixo aí para vocês. Deixa eu só comentar, é rapidinho. No invisível ali, o André Luiz, como você falou das questões de fenômenos, quantos fenômenos, né? E a Júlia acabou de comentar aí há poucos minutinhos. E a gente tem que, como está escrito aqui, nós espíritas, não é? Aí eu vou pular, vou dar um pulo grande, né? Porque tem espíritas, eu acredito que vocês devem saber disso, que não aceitam, acha que o Chico Xavier estava, né? Isso é ilusão, não existe nosso lar. Não aceitam o Emmanuel. Ó, gente, vocês me perdoem, eu tenho que falar isso. Eu não estou aqui com o intuito de criar sectarismo, não, de maneira nenhuma. Isso é uma verdade absoluta, mais do que verdadeira. Muito mais. Pois é. Então, quando no Missionário da Luz, ele fala sobre a reencarnação, que é o maior capítulo, que lá está. O Emmanuel dá Emmanuel, que é o Alexandre, eu aprendi com o Marco Aurélio, tá? O Alexandre e o Emmanuel é o mesmo espírito. Ora, na hora de quando, depois do coito conjugal, tem um período X, onde o sêmen avança. Ali tem todo um trabalho executado por ele, e ele vai detectar o elemento que vai fecundar o óvulo, que sai lá de trás e ganha corrida para um corpo, para o Segismundo mais organizado. E muitas pessoas, lamentavelmente, tecem comentários. Isso no centro espírita que eu frequento. Vou colaborar lá, fazer um estudo lá, Rita de Cássia, lá no Valqueire. O pessoal ficou estapafúrdiado, né? Assim, de boca aberta, porque nós estudamos lá o livro nosso, terminamos nosso lá, vamos entrar no Mensageiros. Né? O pessoal ficou horrorizado, não puderam falar nada, ficaram quietos. Eu falei assim, o melhor remédio, boca calada. O que Jesus fez diante do Pôncio Pilatos? Que é a verdade. Ó, caladinho. É só isso só que eu gostaria, porque eu devido ao horário. Ponto. Eu quero só trazer para colaborar sobre esse tema, né, do céu e inferno. A gente tem um livro, né, que é o Nosso Céu e o Inferno, capítulo 4, que eles vão falar sobre o inferno. Eu vou pegar só uma partezinha pequena aqui por conta do tempo. Quando está lá anotado que as ideias do inferno pagão se perpetuaram até nossos dias. De tempos em tempos, é verdade, homens mais adiantados que o comum consideram muito as penas futuras sob um aspecto mais racional. Porém, eles não puderam triunfar sobre a ignorância e as crenças mantidas de propósito por interesses particulares. Então, a gente sabe que, de tempos em tempos, existem essas revelações e que a própria ciência vem mostrar. Então, as pessoas que realmente têm interesse no entendimento vão tirar aquele Deus punitivo,
porque isso não combina com a ciência presente hoje. Mas isso a gente sabe que cada um está dentro de um patamar. Então, essas pessoas que às vezes tiram o inferno e colocam um umbral, tiram o céu e botam o nosso lar. Né? Quer dizer, mas isso é porque a pessoa ainda está dentro desse processo, dessas penas. E tem um livro que eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito dessa pessoa, que chama Paulo Henrique de Figueiredo. Ele é um estudioso, eu adoro ler coisas dele, eu só tenho um livro, ele tem uns 4 livros já publicados. Então, ele tem um livro que ele fala sobre heteronomia. E aí ele fala isso. O que é heteronomia? É o dogma da fé cega. O indivíduo deve agir por submissão à lei que lhe é externa e imposta. Então, então ele diz, tradicionalmente as religiões, as escolas e os governos, desde o início da civilização, submeteram as pessoas à autoridade pela obediência passiva, ditando o modo de agir sob o regime do castigo e da recompensa. Então, isso é o quê? O heteronomia. Heteronomia. Isso. Então, quer dizer, tem que ter algo externo que diz, não pode, você vai ser castigado. E o Espiritismo, Paulo Henrique nos coloca, que é autonomia. Eu entendo o processo, né? Sei que o que vem de complicado para mim não é uma pena, e sim a reparação das minhas complicações. Então, não é Deus que vai me punir, e sim resultado das minhas ações. Isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. É a lógica, né, que a doutrina espírita nos traz. É a fé raciocinada. Bem, e continuando, Emmanuel maravilhoso continua falando. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, quer dizer, lá no plano espiritual, quanto aqui, só existe desordem para o desordeiro. Olha que maravilha! Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente, né? E isso, assim, essa frase é um incentivo para que a gente continue na luta por acertar, né? Para nos melhorarmos, não é isso? Alguém quer comentar esse parágrafo? Acho que a Júlia deve querer, né? Ô, Jonete, nesse parágrafo eu coloquei uma passagem que está lá em João, deixa eu ler aqui, que traz assim para a gente. Jesus diz: o meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. E essa frase é para a gente sempre pensar, né? Quando a gente pensa em ociosidade, em cansaço, em ficar lá nas harpas, né? Tocando harpa e tal, a gente sabe que isso não procede. E lá no livro, a gente fala aqui, evidentemente, como eu falo, a gente tem consciência de que cada um está dentro de uma condição. A gente não está aqui, né, condenando A, B ou C. Não. Felizes de quem já consegue visualizar, não a punição, né? E só para colocar também uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 678, que Kardec perguntou se nos mundos mais aperfeiçoados encontra-se o homem submetido à mesma necessidade do trabalho. Nos mundos mais aperfeiçoados. No nosso, a gente já sabe que tem que trabalhar com suor. Pesado. Aí os espíritos disseram que a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não creais, por isso, que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, é isso que a gente tem que entender.
Você falou nas harpas, é uma coisa bem rápida que eu vou falar. Eu me lembrei do seguinte: nós não temos que ficar tocando harpas, né? Elas têm que estar dentro de nós, nos tocando para frente, e não a gente ali, não é assim, né? Me veio logo Esquece- essa imagem, entendeu? Que é o Esqueceu de falar. contrário, né? É o contrário. Bem Esqueceu, poético, hein? esqueceu de falar, assoviar e chupando cana. Deixa a gente dar o cara tocando água. É Só isso mesmo. o André É Luiz do nosso lá no comecinho, é isso aqui. Eu vou ler a mensagem de André Luiz, só vou ler só um tópico rapidinho. Ó. isso Uma mesmo. existência, um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. A Júlia já falou aí do Livro dos Espíritos. Vou pular essa parte, mas a gente vai lá para frente, da volta do espírito extinta, a vida corpórea, a vida espiritual. Então, são duas perguntas muito interessantes. Eu sei que esse vídeo vai rolar, então as pessoas lá que procurem pesquisar. Pergunta 149 e pergunta 150. Tem a linha A, B, eu acho que tem C também? Não, A e B. Bom, É isso aí, vem a lembrança do mentor de novo lá da reunião mediúnica. Se você quer descansar, trabalhe, né? E como vocês estão citando, o André Luiz, né? Cada vez que a gente estuda, e que a gente lê e relê as obras do André Luiz, eu fico fascinada com o trabalho da espiritualidade superior, né? Eles trabalham, eles se dedicam com um Opa! amor para nos ajudar, gente. Meu Deus, a gente que ainda tem as nossas preguicinhas, né? De ter que fazer alguma coisa, depois eu faço, deixo para depois. Mas eles são esse exemplo de amor, de trabalho no bem, como é que eles estão sempre ali nos incentivando, nos amparando. Essa obra do André Luiz é lindíssima, né? Bem, e continuando, Emmanuel fala: não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, né? Vamos parar de ficar pedindo para o nosso ente querido para dar o número da loteria, para a gente acertar, pelo amor de Deus. Eles estão lá batalhando, querendo evoluir, e a gente santifica muitas vezes os nossos entes queridos, né? Espírita não faz isso, né, gente? Então, ele fala: não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida, né? Então, quando ele fala nessa questão que os irmãos continuam nessa luta de aprimoramento, muitos com as suas lutas árduas mesmo, né? Então a gente tem mais é que orar por eles, não é? Ao invés de ficar pedindo favores, que a gente sabe que existe, né? Eu tô brincando assim que nós espíritas não fazemos, mas nós conhecemos muitos irmãos que pedem ajuda aos que já desencarnaram, não é? É lógico que se eles puderem, eles irão nos ajudar. Mas nem sempre eles estão em condições de fazer isso. A gente tem que pedir ajuda a Jesus, ao nosso mentor, ao nosso benfeitor. E os nossos entes queridos, a gente tem que orar por eles, conversar com eles como conversávamos aqui, né? Eu quero que você esteja bem, que você continue na sua jornada evolutiva e orar, pedir muita força para eles, assim como nós precisamos aqui de força, né? Eles também precisam. E, logicamente, eles, em estando bem, irão orar e nos ajudar também, né? Mas existe essa questão de querer realmente que eles possam nos ajudar a santificar os nossos irmãos desencarnados, né? E essa última frase é belíssima, né? Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida, né? Que já comentávamos lá no início, essa oportunidade ímpar, maravilhosa de vivermos, de construirmos coisas no bem, né? Coisas que podemos estar nos desenvolvendo, nos superando e ajudando a tantos à nossa volta, né? Esse é o brilho da vida. É por isso que Jesus colocou o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não dá para ficar sozinho.
ali, né? Nessa materialidade, nesse egoísmo, nós precisamos trabalhar sempre indo ao encontro do outro, querendo o bem comum, não apenas o meu, né? Isso é vida, a vida pulsa nesse momento, é uma satisfação e um prazer que a gente descobre quando começa a trabalhar pelo outro. Alguém quer comentar esse parágrafo? Depois só tem mais uma frasezinha. Esse Acho lá até no... que eu vou, Oi, acho que eu perdão. vou ler a última frase, Júlia, para a gente encerrar, né? Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Somos nós. Vai lá, Júlia. Lá no livro dos médiuns, que a gente tem que trazer, né, já que a gente está fazendo esse estudo aqui, tem um capítulo que é o capítulo 10, que fala sobre a natureza das comunicações. Está lá no item 133 até o item 138, se alguém quiser depois procurar. Diz que as comunicações elas são agrupadas em 4 categorias. Aí é a categoria das grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então, por que a gente está falando isso? Porque, como a Janete já falou, né, muitos querem ter informações achando que morreu, né, tem uma condição ampla de saber tudo. Aí, deixo isso aí como exemplo para ler lá no livro dos médiuns, mas no livro Depois da Morte, que eu me baseei muito também nesse livro, tem lá no capítulo 26, fala sobre perigos do espiritismo. E Denis, o texto é grande, mas olha aí essa parte que eu tirei. O espírito desencarnado encontra-se além da morte, tal como ele próprio se fez durante sua estada neste mundo. Não é nem melhor nem pior. Para domar uma paixão, corrigir um defeito, atenuar um vício, é preciso, às vezes, mais de uma existência. Daí resulta que, na multidão dos espíritos, os caracteres sérios e refletidos são, como na Terra, minoria. Os espíritos levianos, apaixonados pelas coisas pueris e vãs, formam numerosas legiões. Lá como aqui, a verdade e a ciência não são a partilha de todos. A superioridade intelectual e moral só se obtém através de um trabalho lento e contínuo, pela acumulação de progressos realizados no decorrer de uma longa série de séculos. Então, para a gente conseguir algo, né, de ter condições, né, de um espírito melhor, superior, são séculos, então não é uma, nem duas, nem 3 reencarnações. E para finalizar, pelo menos a minha parte do estudo, com essa última frase que Janete leu, que guardemos a lição do Evangelho, que somos imortais. Então, eu coloquei aqui a questão 963 do Livro dos Espíritos. Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Não será ele muito grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo, em particular, tenha aos seus olhos alguma importância? Aí os espíritos disseram: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por menores que sejam. Para sua bondade, nada é pequenino. Então, é só a gente entender que tudo é criação de Deus e que somos filhos dele, tão amados como aquele ainda que está um pouco mais em dificuldade. A felicidade nos espera. Logo ali. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito esclarecedor, como sempre. Muito, muito bom. Muito bom. Vamos finalizando o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Janete, que nos guiou Muito bom. pelos caminhos do estudo da noite de hoje. Gratidão. E pela presença de todos, a participação de todos, acrescentando muitos, né, aspectos doutrinários,
aspectos culturais também, né? Para a gente se aprofundando aí nos contextos bíblicos e históricos. Sempre muito conhecimento adquirido nesses estudos. E então, o estudo da semana que vem vai ficar a cargo, meu cargo, né? Então, convido a todos para fazer o que eu vou fazer aqui, a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus mais uma vez, a Jesus, nosso mestre, a nossos mentores e protetores espirituais, da Casa de Emmanuel, que certamente nos guiam e nos intuem nesse estudo, nos dando as diretrizes, nos mostrando aonde conseguir a fonte do conhecimento espiritual. Que possamos não só desenvolver esse intelecto, mas principalmente vivenciar no nosso dia a dia, nas nossas práticas, nas nossas atitudes, para com os outros com quem convivemos, todo esse conhecimento adquirido, porque só assim ele terá valor verdadeiro, saindo da cabeça e indo para a prática do dia a dia. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que esse sentimento de luz e gratidão se estenda por toda a humanidade. Que assim seja e graças a Deus. Então, pessoal, até a próxima, até semana que vem. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.